Boa tarde, Eunápolis. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que a palavra de Deus nessa cidade seja como uma chuva que caia sobre nós, como uma enxurrada. Assim venha a palavra de Deus sobre nós. No que depender de mim, eis-me aqui, Senhor Jesus Cristo, para falar a todos vocês. Mateus capítulo 19. Eu estava meditando na palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 19, quando Jesus ele é indagado acerca do divórcio. É um tema que hoje, infelizmente, até no meio da igreja de Jesus Cristo se tornou um tema polêmico, porque os falsos mestres liberaram o divórcio e vivem à luz do mundo e não à luz da Bíblia, infelizmente, e trouxeram esse problema tão grande para dentro da casa de Deus. Mas vamos ler aqui o que diz no versículo 19 do capítulo, no versículo 9 do capítulo 19 do Evangelho de Mateus, diz assim: O Senhor Jesus Cristo está dizendo: Eu, porém, vos digo, quem repudiar, ou quem divorciar-se, né? Repudiar é de se divorciar, de sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ou seja, se ela te traiu, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Então, necessariamente, a primeira coisa que nós entendemos aqui: o divórcio em si não é um problema, desde que não se casem novamente. Isso está muito claro em 1 Coríntios capítulo 7. Né? Se separarem, que não se case de novo, ou que se reconcilie o marido com a sua esposa e a esposa com o seu marido. 1 Coríntios 7 deixa isso bem claro, e Jesus Cristo aqui também deixa isso. Porque o que repudiar e casar com outra comete adultério. E o que se casa com a repudiada, com a divorciada, também comete adultério. Queridos, isso aqui é a luz da Bíblia, a luz de Cristo. Se a gente for ver aqui o que os fariseus estavam querendo justificar, eles se divorciavam por qualquer motivo. Então, lá na lei de Moisés, diz até assim: se ele achou um nariz feio da mulher, ele casava. E aí, se ele visse um nariz feio, ou depois que ele tirasse a roupa dela lá e visse um defeito que ele não gostasse, ele fazia uma carta de repúdio e mandava ela embora. Certo? Se não gostasse de qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Então a mulher, para esse povo aqui da religião judaica, não tinha valor algum. Não tinha valor algum. Então Jesus Cristo aqui está dando valor à mulher, em primeiro lugar. Jesus está trazendo valor à mulher numa sociedade que a mulher era tão rejeitada. Certo? A primeira coisa, vocês não podem repudiar a mulher de vocês por qualquer motivo. Ela não é um lixo. Certo? O propósito de Deus desde o princípio é que os dois sejam uma só carne, ou seja, Deus está dando igualdade, certo? O mesmo valor, são iguais, homens e mulheres, especialmente no casamento são iguais, em valor, em importância. Os papéis são diferentes, mas o valor é o mesmo. Certo? Ambos têm valor, ambos têm importância. Não pode agir como esse povo dessa época agia, como se a mulher fosse insignificante. Porém, Jesus vai falar de um propósito que ele deu valor à mulher, quando ele diz que não pode se repudiar por qualquer motivo, a não ser se ela trair o camarada. Aí, né? Já é pedir demais. Por quê? A mulher, ela escolheu trair. Então, o camarada está livre para se divorciar, ele não é obrigado a continuar com ela. Né? Muitos pastores por aí são radicais e pregam que o camarada deve continuar, mas não é isso que a Bíblia está nos dizendo, não é isso que Cristo está nos dizendo, e ponto final. Certo? Ninguém é obrigado a continuar se caso foi traído. Ninguém é obrigado a continuar na relação. O casal cristão não é obrigado, certo? É isso aqui que Cristo está dizendo. Então pare de pensar que é obrigado a continuar e também pare de pensar que o cristão pode se divorciar por qualquer motivo, porque não pode. O interessante é que às vezes parece, as pessoas querem muito ser egoístas nesse quesito. Buscando a própria felicidade, buscando a própria isso, e não. A felicidade de nós cristãos deve estar no Senhor Jesus Cristo.
Nós devemos ser felizes por causa de Jesus Cristo, por causa da obra dele, e devemos nos deleitar na felicidade dele, na glória dele, na beleza dele. Aí que deve estar o nosso prazer. Qual é o prazer do homem do Salmo 1? Bem-aventurado o varão que se deleita e na lei do Senhor tem o seu prazer. Tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu duvido que esse varão que anda assim, ele vai viver infeliz no casamento, onde ele estiver. Ele não é infeliz, porque ninguém consegue fazer ele infeliz, porque a felicidade dele está na lei do Senhor, em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. A mulher que assim vive também, que teme ao Senhor, ela é uma mulher feliz. Por quê? Ninguém vai conseguir fazer ela infeliz porque ela medita na lei do Senhor de dia e de noite. O prazer dela está na lei do Senhor, certo? E na sua lei medita de dia e de noite, certo? Então, quando estamos meditando na lei do Senhor, nós entendemos e paramos de ser egoístas. Porque o que acontece em muitas causas dos divórcios é o egoísmo, a dureza do coração, o egoísmo, o orgulho, e aí a irresponsabilidade. Observe que no mesmo contexto aqui de Mateus 19, em seguida de Jesus tratar o assunto do casamento e deixar isso bem claro para os discípulos, já que vocês não querem seguir desse jeito, porque os discípulos acharam isso muito difícil, né? Não poder divorciar por qualquer motivo. Aí Jesus vai e fala, se vocês não querem seguir assim, então não casem. Cada um tem seu dom conforme Deus deu. Porque tem que ter essa responsabilidade, sim. Aí em seguida o interessante é que tem pais, a partir do versículo 13 ao 15, tem pais levando seus filhos para Jesus abençoar. No contexto, o Espírito Santo colocou aqui em Mateus capítulo 19, no contexto. Então nós vamos observar conforme o contexto está aqui. O texto que segue é as crianças vindo até Cristo. E Cristo abençoando as crianças. Ou seja, quando Jesus diz isso aqui, quem é os mais beneficiados da estrutura e da estabilidade da família? Exatamente nossos filhos. Como diz a palavra de Deus no Salmo 127, os filhos são herança do Senhor. Nossos filhos são herança do Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, os nossos filhos pertencem ao Senhor Jesus Cristo. E eles são os maiores beneficiados do casamento estável, do casamento estabilizado. É para uma melhor estrutura psicológica dos filhos, é para que os filhos tenham, cresçam nesse lar abençoado pelo amor, pelo respeito, e que os pais se empenhem e ambos tenham responsabilidades de levar junto essa relação amorosa, respeitosa, temendo a Deus, certo? Por causa que eles têm responsabilidades pelos seus filhos. Não hajam como irresponsáveis e egoístas, que não pensam no bem de seus filhos. Certo? Esses pais aqui que seguem o texto, eles levam os filhos até Jesus e Jesus abençoa essas crianças. Os discípulos estavam impedindo, Jesus abençoa e diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Tem muito casal pensando em se separar, não está nem preocupado com seus filhos, não estão nem preocupados, que se dane, depois entende, passa para o tratamento psicológico. Não. Não. Deus criou o casal lá no Éden. O propósito, Jesus pediu aqui para que esses que estavam errando, certo, na doutrina acerca do casamento, voltassem ao princípio lá em Gênesis. Deus criou o casamento. Deus criou o casamento entre um homem e uma mulher. Por isso que o homossexualismo é um pecado. Qualquer pessoa que pensa que Deus aprova o homossexualismo, Deus não aprova. Oi, meu paizão lindo. É meu filhinho, gente, meu bebezão. Deus criou o casamento heterossexual. Então pare de pensar que Deus aprova o homossexualismo. Deus não aprova. É por isso que é pecado, porque Deus não criou para ser. Deus criou o casal heterossexual, monogâmico, um homem só, uma mulher só. Oi, nego. E indissolúvel. Para quê? E Deus os abençoou para que o quê? Para que frutificassem, gerassem filhos. Oi, meu amorzinho. Filhos para a glória de Deus. Filhos para a glória de Deus. Esse é o propósito do casamento. Para que tenhamos uma semente santa. E os nossos filhos sejam educados. Para que sejam bênçãos na sociedade. No Salmo 128 tem uma promessa de Deus.
para o casal abençoado, para que os nossos filhos sejam como rebentos de oliveira, renovo de oliveira em volta da nossa mesa, ou seja, importantes dentro do lar e importantes na sociedade. No Salmo 112, se eu não me engano, o Senhor Deus diz que a geração dos justos será poderosa na terra. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Veja a bênção de Deus. Deus tem um propósito em tudo que Ele diz. Jesus Cristo, Ele tem um propósito. O nosso Deus, Ele é amor. E quando Ele está falando com um propósito, com uma finalidade santa. Devemos obedecer ao Senhor Jesus. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 13, versículo 4: respeitado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Quanto aos adúlteros e aos que se prostituem, Deus os julgará. Arrependa-se, pare com seus adultérios, com as suas prostituições. Honre, respeite o teu casamento, respeite a tua esposa, respeite o teu esposo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para com isso, para que seus filhos não sejam penalizados, para que você, porque você será. O Senhor Deus te julgará, e horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Teu cônjuge pode não saber nunca, mas Deus sabe, Ele te julgará. Ele te julgará. Louvado seja o nome do Senhor Deus eterno. Então, arrependa-se hoje. Pare de cometer adultérios. Pare de fornicar. Pare de lascívia. Pare de pecar. Pare de desenvolver tua sexualidade fora do contexto do casamento que Deus instituiu. Pare de ser irresponsável e querer se divorciar de sua esposa e seu marido por qualquer motivo. Não interessa a palavra de pastor, não interessa a palavra de conjunto de pastores, de convenções, não importa. Se não está de conformidade com a Bíblia Sagrada, deve ser rejeitado, porque o que importa é a palavra do Senhor Jesus Cristo. É Ele que está falando. A não ser em caso de relação sexual ilícita, não pode haver divórcio. Não pode. Porque senão gera depois, se essas pessoas divorciadas procurarem novas núpcias, relações adulterinas, contrárias à vontade e ao propósito de Deus. E por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus. É por causa da impureza que vem a ira de Deus. Respeitado seja entre todos o casamento e o leito sem mancha, e o leito sem mácula, porque Deus julgará aos adúlteros e aos prostitutos. Arrependa-se. Há perdão em Jesus Cristo para todo pecador que se arrepende. E o Senhor Jesus Cristo, quando nós cremos em Jesus Cristo, o Senhor Jesus nos dá poder. O Senhor Jesus Cristo nos dá poder. Poder que vem do sacrifício dele, para nos livrar do poder do adultério, para nos livrar do poder da prostituição. Pare de dizer que você é fraco, sua carne é fraca. Pare de culpar a sua carne, arrependa-se. Crê em Jesus Cristo. Não creia somente com a fé dos demônios, que crê, estremece e não obedece. Quem crê em Jesus tem uma fé viva e não a fé morta. A fé em Jesus é uma fé verdadeira. Quando cremos no sacrifício de Cristo, recebemos o poder para vencer o pecado, para vencer a desobediência e para obedecermos ao Senhor Deus que ordena. Respeitado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Bendito é o Filho de Deus. Glória a Jesus.